Se sua dívida virou aquele adversário que pressiona do primeiro ao último minuto, o Desenrola 2.0 pode ser uma chance de respirar antes do apito final. Mas calma, renegociar dívida não é levantar taça, é escapar do sufoco e reorganizar o jogo. Hoje você vai entender quem pode participar, quais dívidas entram e onde mora o perigo de achar que desconto resolve tudo sozinho. O Desenrola 2.0, oficialmente chamado de Novo Desenrola Brasil, é uma nova rodada de renegociação de dívidas. Na prática, ele tenta pegar aquela dívida que virou um monstro no seu orçamento e transformar em um acordo mais possível de pagar, com desconto, juros menores e mais prazo. Mas presta atenção no detalhe, porque aqui muita gente se emociona igual torcedor vendo contratação no começo da temporada. Isso não é perdão automático, não é dinheiro caindo do céu e não é milagre financeiro. É uma chance de reorganizar uma dívida que estava pesada demais. É como um time quebrado que senta com os credores, renegocia contrato, diminui o prejuízo e tenta continuar no campeonato. Ajuda? Ajuda muito. Mas se o time continuar bagunçado, tomando decisão errada e gastando sem olhar o placar, a crise volta. E antes de saber se vale a pena, tem uma pergunta básica. Será que você entra nesse jogo? No recorte das famílias, o programa é voltado para quem ganha até 5 salários mínimos, ou seja, até R$ 8.105. Também não vale qualquer dívida de qualquer época. A dívida precisa estar atrasada até 31 de janeiro de 2026 e estar contratada até 30 de janeiro de 2023. Então, não é cheguei agora, quero renegociar qualquer coisa. Tem regra. É como o campeonato com regulamento. Se não cumprir os critérios, não entra em campo. Isso é importante porque muita gente ouve Desenrola e já acha que todo boleto atrasado vai virar desconto mágico. Não é bem assim. O programa mira principalmente quem já está sufocado há um tempo, mas ainda pode reorganizar o jogo antes de a situação piorar de vez. Se você se encaixa nesse perfil, aí sim faz sentido olhar com atenção. Mas a próxima pergunta é ainda mais importante. Que tipo de dívida realmente entra nessa rodada? As dívidas que entram no Desenrola Famílias são principalmente cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, incluindo CDC. E não é por acaso. Esses são justamente alguns dos vilões que mais pesam quando a pessoa perde o controle. Cartão atrasado vira um atacante rápido demais. Cheque especial parece ajuda por 2 minutos, mas depois vem cobrar como zagueiro bravo em escanteio. Crédito pessoal, quando usado para tapar buracos sem planejamento, pode virar só mais uma parcela na fila. O problema é que muita gente começa tentando resolver uma conta e acaba criando 3. Usa o cartão para fechar o mês, entra no cheque especial para cobrir o cartão, pega empréstimo para cobrir o cheque especial e, quando vê, o orçamento está parecendo defesa que perdeu completamente a marcação. Por isso, o Desenrola pode ajudar a colocar essas dívidas numa mesa só. Mas o que chama a atenção mesmo são as condições, e é aí que muita gente precisa olhar com calma. O programa pode oferecer desconto de até 90% sobre a dívida antiga, taxa máxima de juros de 1,99% ao mês, parcelamento em até 48 vezes e até 35 dias para começar a pagar. Também existe um limite de até R$ 15.000 por pessoa, por banco ou instituição financeira. Parece bonito, e pode ser mesmo. Uma dívida que estava impossível pode virar uma parcela menor, mais clara e com prazo definido. Só que o Carlão aqui precisa falar o óbvio que ninguém gosta de ouvir. Desconto grande não significa parcela leve. Às vezes a pessoa olha só o abatimento e pensa, agora vai. Mas se a nova parcela não cabe no mês, daqui a pouco o acordo atrasa também. Aí você só trocou a camisa do problema, mas ele continua no elenco. Então a pergunta não é só quanto deram de desconto. A pergunta certa é, depois desse acordo, eu consigo pagar sem criar outra dívida? E nessa nova rodada ainda tem um detalhe que chama muito a atenção, o uso do FGTS. Uma das novidades é a possibilidade de usar parte do FGTS para pagar parcial ou totalmente a dívida. A regra permite usar 20% do saldo da conta ou até R$ 1.000, o que for maior. Isso pode ajudar bastante quando a dívida está cara e o desconto é bom. Mas cuidado para não tratar FGTS como se fosse dinheiro achado no bolso de uma bermuda velha. FGTS é uma reserva do trabalhador.
Usar esse dinheiro pode fazer sentido em alguns casos, principalmente se for para derrubar uma dívida muito pesada. Mas precisa pensar antes, porque é uma reserva saindo do banco de reservas. É como vender um jogador da base para pagar uma dívida urgente do clube. Às vezes, salva o caixa. Mas se o clube continuar gastando errado, daqui a pouco está sem jogador, sem dinheiro e com dívida nova. Então sim, o FGTS pode ser um reforço. Mas reforço nenhum resolve se o time continua entrando em campo sem tática. E é aqui que a gente precisa separar o alívio real da ilusão. O alívio real aparece quando você troca uma dívida confusa, cara e cheia de cobrança por uma dívida mais clara, com valor definido, prazo conhecido e parcela que cabe no seu mês. Antes, você devia no cartão, no cheque especial, recebia ligação, não sabia quanto era juros, quanto era principal e nem por onde começar. Depois da renegociação, pelo menos o jogo fica visível. Você sabe quanto vai pagar, por quanto tempo e qual dívida está atacando. Isso muda muito a cabeça da pessoa, porque dívida bagunçada cansa. Ela não pesa só no bolso, pesa na rotina, no sono, no humor e até na coragem de olhar o aplicativo do banco. Quando o acordo é bem feito, ele tira aquela sensação de que você está jogando no escuro. É como chamar o time no vestiário, arrumar a defesa e dizer: beleza, agora a gente sabe qual é o plano. Mas tem um perigo enorme nesse momento: confundir alívio com vitória. E é aí que muita gente escorrega bonito. E se você quer justamente parar de jogar no escuro e começar a enxergar seu dinheiro com mais clareza, dá uma olhada no app Finanças em Campo. Ele te ajuda a registrar os lances do mês, entender para onde a grana está saindo, acompanhar padrões de gasto e criar objetivos financeiros, seja para guardar dinheiro ou pagar dívida. Porque não adianta só renegociar o problema, tem que organizar o time inteiro para não voltar para a zona de rebaixamento. O link está na descrição. E agora vem o alerta mais importante. Clareza ajuda muito, mas não pode virar ilusão de vitória. A ilusão mora em achar que renegociar dívida é resolver a vida financeira. Não é. Renegociar é ganhar uma nova chance. E chance mal usada vira a reprise do mesmo sofrimento. A pessoa faz acordo, limpa o nome, sente aquele alívio gostoso e peça: agora estou livre. Aí volta a usar cartão sem olhar fatura, entra no limite como se fosse salário, parcela compra pequena como se parcela não fosse dívida e pronto. Daqui a pouco, o mesmo filme começa de novo. É o time que escapa do rebaixamento na última rodada e no ano seguinte entra com a mesma bagunça, o mesmo treino errado e a mesma defesa aberta. A torcida já sabe o final. O desenrola pode tirar você do sufoco, mas ele não muda seu comportamento sozinho. Se o problema foi gastar sem controle, parcelar sem pensar ou viver no cheque especial, isso precisa mudar junto com o acordo. Por isso, antes de aceitar qualquer proposta, tem que olhar o placar do mês. Antes de fechar qualquer renegociação, você precisa saber 3 coisas: quanto entra, quanto já sai e quanto realmente sobra. Parece básico, mas é justamente aí que muita gente toma gol bobo. Não adianta uma dívida de 5.000 cair para 2.000 se a parcela mensal ainda não cabe na sua vida. Se a nova parcela for R$ 250, mas você já termina o mês no limite, esse acordo pode virar outro problema. Aí você não resolveu a dívida, só colocou ela em outro uniforme. O certo é olhar suas contas fixas, mercado, transporte, cartão, parcelas antigas e gastos do dia a dia. Depois disso, você vê quanto dá para pagar sem precisar se enfiar em outra dívida. Contrato bom é aquele que o clube consegue pagar. Se assinar só porque parece bonito, daqui a pouco atrasa salário, perde jogador e a crise volta para a entrevista coletiva. Então, não aceite no impulso. Primeiro, olhe o mês inteiro. Depois, escolha o acordo que cabe no jogo real. Para aproveitar bem o desenrola, o primeiro passo é focar nas dívidas mais caras e mais perigosas. Cartão atrasado, cheque especial e crédito caro costumam pesar muito, então fazem sentido entrar na frente.
Depois, olhe a parcela. Ela precisa caber no seu orçamento sem depender de milagre, renda extra incerta ou promessa de mês que vem eu dou um jeito. Esse dou um jeito é o atacante enganador das finanças. Parece craque no treino, mas some na hora do jogo. Também não trate limite liberado como dinheiro novo. Se renegociou o cartão, não é convite para sair usando de novo como se nada tivesse acontecido. Se saiu do cheque especial, não volte para ele na primeira semana de aperto. O melhor uso do Desenrola é simples: renegociar, organizar o orçamento e criar uma regra para não repetir o mesmo erro. Nem precisa virar especialista, só precisa parar de jogar no escuro. Porque no fim, o programa pode abrir a porta, mas quem decide se vai passar por ela direito é você. O Desenrola 2.0 pode ser uma chance real para quem está sufocado. Desconto, juros menores, prazo maior e até o uso de parte do FGTS em alguns casos. Mas renegociar dívida é como escapar do rebaixamento. Dá fôlego, não dá título. Se o time continuar bagunçado, o boleto volta a pressionar na área. Então, olhe a parcela, confira seu orçamento e use essa chance com cabeça fria. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal e segue o conteúdo, porque aqui ainda tem muita coisa para te ajudar a organizar seu dinheiro sem enrolação. E se você quer começar a colocar ordem no jogo hoje mesmo, dá uma olhada no Finanças em Campo. O app foi feito para você entender seus gastos, acompanhar seus objetivos e parar de tomar gol bobo no próprio bolso.